pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai tentar aprender sobre algumas cartas do baralho cigano. Esse primeiro vídeo eu vou fazer com 9 cartas. E aí eu vou fazer uma sequência de 4 vídeos pra gente ir aprendendo. Eu queria deixar claro que eu também estou aprendendo. E essa forma de estudar pra mim, de ficar falando, gravando, isso me ajuda muito, sabe? Então, esse vídeo aqui, né, a nossa comunidade vai ser uma comunidade de aprendizado. Então, assim, você pode falar assim nos comentários: essa carta aqui tá errado, a interpretação é desse jeito, a interpretação é daquele jeito. Só que assim, é aquela coisa, né, gente? Eu aceito críticas, mas eu não fico calada também não, viu? Então, se você ficar me chamando de burra, de não sei o quê, gente, eu também não aguento não, viu? Mas enfim, vamos começar. A primeira carta do baralho cigano é o cavaleiro, né? É o mensageiro. E como que essa carta se apresenta? Essa carta se apresenta com um homem em cima de um cavalo. E nesse baralho aqui específico, né, dá pra ver que o cavalo tá com muita pressa, né? Dá pra ver aqui, ó, a poeira subindo de tanta pressa que esse cavalo tá andando, né? E mostra que o homem também tá com pressa, né? Então, essa carta aqui, ela fala sobre o movimento, né? Ela fala sobre um viajante. Vamos observar melhor essa carta. O cavalo aqui, ele é branco. E o branco geralmente significa paz, proteção, né? A veste do cavaleiro, azul e branco. Tem outra carta aqui, eu tenho outro baralho que ele tá um pouco diferente, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui também. Ó, olha a diferença dos dois. Mas isso não vai, gente, isso não vai, tipo assim, eu tô usando esse baralho aqui, né? Então minha interpretação vai ser totalmente diferente. Não, gente, não vai ser, tá? Mas aqui, né, fala sobre o azul, né? O azul aqui, a roupa que ele tá usando é azul, a blusa. E o azul fala sobre o quê? Fala sobre proteção, né? E aqui a calça dele é branca também, tá? Então realmente fala sobre aquela paz, né? A grandiosidade. Outra coisa também aqui nessa carta é que ele tá usando uma blusa vermelha. O que o vermelho significa, gente? O vermelho significa coragem, né? Coragem de começar alguma coisa nova, tá? Então, essa carta aqui, ela realmente fala sobre o início, o ponto de partida de alguma coisa. O início, o começo de alguma coisa, né? Fala sobre conquistas também. Fala sobre força de vontade. Por quê? Porque a gente precisa sair do nosso lugar, né? A gente precisa sair da zona de conforto para conquistar alguma coisa, né? Então, a gente precisa ter aquela força de vontade, né? Porque quando a gente está na zona de conforto, então significa que a gente não está tendo muita força de vontade, né? Então, fala também sobre reconhecer os próprios talentos, tá? Porque quando você reconhece que os seus próprios talentos, você consegue começar alguma coisa, entende? Então, você começa a ter um ponto de partida ali, tá? Essa carta também aqui, ela é uma coisa muito rápida, tá? Ela é uma coisa assim que vem em poucos dias, algumas vezes. Aí, eu vou falar agora sobre a polaridade dela. Ela é uma carta positiva, tá? E assim, no amor, o que ela traz no amor? Ela traz conquistas e boas notícias. Então, geralmente é sempre uma carta positiva, tá? O trabalho também traz notícias, inícios, tá? Então, algum projeto, alguma coisa assim. Nas finanças também é uma carta positiva, abertura de caminhos, investimentos. Na saúde também diz que sim, melhoras e boa saúde, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês que nem sempre a carta vai ser positiva, né, gente? Então, uma das coisas negativas dessa carta é que você precisa entender que ela junta com uma outra carta pode significar alguma coisa aí, entendeu? Uma negatividade ou às vezes uma questão de atenção, tá? Então, por exemplo, assim, gente, o cavaleiro junto com a carta da cobra, né? Então, muitas vezes fala sobre alguma aproximação com má intenção. E essa pessoa, ela vai querer te apunhalar pelas costas, tá? Ou às vezes alguma coisa com uma intenção sexual, uma coisa rápida, né? Então, às vezes a gente tem que entender que, assim, existem combinações que vão fazer com que a carta ela se torne negativa, tá? Por exemplo, cavaleiro mais a foice, né? Aqui fala muito sobre uma questão de saúde com a foice, né?
Pode ser uma cirurgia de emergência, um acidente, tá? Ou pode ser também uma questão de um corte que precisa ser feito, um corte rápido. Não precisa ser uma cirurgia, né? Pode ser uma coisa realmente, tipo assim, eu tenho uma amizade que ela não é muito boa e caiu alguma carta que remete à amizade, que nem o cão ali no meio da tiragem, só que você precisa fazer um corte rápido, porque às vezes essa pessoa não é quem ela parece ser. Às vezes caiu uma cobra ali no meio, né? Então a gente tem que ficar de olho, né? Mas, no geral, a carta do cavaleiro é uma carta muito boa, tá? Ela, ela realmente é uma carta, assim, que traz notícias e notícias rápidas. E ela é uma carta positiva, ok? Ela não é uma carta negativa. Que nem eu disse, assim, dependendo da carta que tá do lado, ela vai se tornar um pouco negativa, tá? Mas, geralmente, a grande questão dessa carta é que mostra que, tipo assim, você precisa agir, tá? Essa carta é literalmente, saia da sua zona de conforto, você precisa agir para ter alguma coisa, tá? Agora vamos para a carta do trevo. Essa carta aqui é muito engraçada, né? Porque ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Só que eu gosto muito de interpretar as cartas junto com as imagens, né? Então, por exemplo, aqui tem um trevo aqui, né? Tem um trevo. Só que olha só quantas pedras tem aqui no caminho. Esse aqui é um caminho, né? Ó, o caminho aqui. Por mais que a câmera esteja um lixo, tá? Eu acho que dá pra ver. Mas, e aqui tem muitas pedras no caminho. E aqui tem o trevo no final, né? Ou no começo, enfim. Essa carta, ela fala sobre uma questão de problemas, tá? Problemas, barreiras, tá? Mas não são, assim, problemas grandes. Geralmente não são problemas grandes, tá? São coisas pequenas, ok? São pedrinhas no caminho da gente. Eu vou analisar um pouco melhor a carta. Então, assim, aqui a carta ela tem uma estrada, que é o nosso caminho percorrido. Tem pedras tentando fechar, mas o que, que elas podem ser? Elas podem ser retiradas, gente. Olha o tamanho disso aqui. É pequeno, não é uma montanha. Sabe? A gente pode retirar essas pedras. Outra coisa também é. Enfim, e aí essa carta ela traz uma mensagem que, às vezes, nós somos os responsáveis por construir barreiras, tá? Então, às vezes a gente tá, assim, numa situação que a gente que cria o problema, tá? Às vezes não tem um problema, mas a gente vai lá e quer criar um problema. Não sei porquê, né? Mas a gente é assim mesmo, o ser humano é assim. E quais são as palavras-chave, né? O significado dessa carta? Aqui, essa carta, ela fala muito sobre aprendizado, amadurecimento, insegurança também, né? Que, gente, são coisinhas pequenas. Gente, são coisinhas pequenas, mas que elas se tornam, talvez, inseguranças nossas, né? E aqui fala sobre negatividade também, porque são problemas, gente. Tem problemas aqui que a gente cria com a nossa negatividade também. Fala muito sobre uma questão de reflexão, né? Mas, no geral, gente, são pequenos desafios. Mas essa carta aqui, ela também fala sobre sorte rápida, né? Mas a sorte rápida nem sempre é uma coisa boa. Porque às vezes a gente não quer uma coisa rápida. Tipo assim, às vezes a gente quer uma coisa duradoura. Não uma coisa que, veio a sorte ali, consegui, mas, tipo, só ficou nisso, entendeu? Já acabou minha sorte e já acabou a coisa que eu queria, né? Então, no amor, essa carta ela fala sobre obstáculos menores, né? Que com paciência a gente pode romper esses obstáculos, tá? Para os solteiros, fala sobre obstáculos para encontrar um amor, tá? Gente, assim, essa carta realmente é literalmente sobre obstáculos, tá? No trabalho também, pequenos contratempos, atraso de projetos, desentendimento e mudanças inesperadas, tá? Então você precisa fazer um jogo de cintura ali no seu trabalho. Na questão de saúde, ela é interessante porque, assim, é uma carta, tipo assim, que mostra o estresse, cansaço e questões emocionais, né? E faz muito sentido, porque a gente que cria esses problemas, a gente que cria essas pedrinhas no meio do caminho, a gente que cria esses obstáculos, né? Então fala realmente muito sobre o estresse, né? Porque nós que criamos isso. Então tem que tomar cuidado, geralmente quando essa carta ela cai em alguma tiragem de, tipo assim, gente de saúde, ela fala assim muito sobre você tomar cuidado com essa questão de estresse, tá? Com essa questão sua de insegurança, né? Com esses problemas mentais que podem ser apresentados, tá?
E aí, eu vou falar sobre algumas combinações aqui, tá? Por exemplo, assim, os trevos mais a árvore. A árvore é uma carta que representa um pouco também da questão de saúde. E realmente fala sobre você cuidar da saúde, tá? Então, você precisa cuidar da saúde, tem alguma coisa errada ali com a sua saúde, muitas vezes. Os trevos mais o cão, né? Essa carta, gente, por exemplo, essa carta aqui, ela é uma carta meio negativa, né? Mas junto com o cão, ela se torna uma carta positiva, porque apesar dos problemas, você vai ter um amigo leal do seu lado, você vai ter alguém leal para te ajudar, né? Mas eu vou falar sim agora sobre a polaridade dela. Gente, ela é uma carta negativa, tá? Eu acho que você lê como você quiser, porque essa carta aqui ela é meio polêmica, né? Porque o povo fica falando que ela é positiva, ela é negativa, não sei o quê. Gente, eu estou lendo da minha maneira, tá? Eu estou lendo da maneira que eu aprendi. E aqui fala, tipo assim, muito sobre não. Então, essa carta ela gera frustração em relacionamento, no trabalho ela gera dificuldades, obstáculos, nas finanças o mesmo. E, tipo assim, gente, na saúde também fala sobre não. Então, tem coisas que precisam ser superadas, tá? E a gente tem que tomar cuidado com essa carta, gente, porque depende muito do contexto dela, tá? Mas que nem vocês viram ali, né? Junto com o cão, ela se torna uma coisa meio que positiva, tá? Vamos pra terceira carta, gente, o navio. Olha que bonitinho. Bom, o que a gente vê aqui? O navio, né? A gente vê o céu bonitinho aqui, as nuvens. Meu Deus, gente, eu tô tentando enquadrar aqui, mas eu não consigo não. A gente vê a água, né? Então o navio ele tá em movimento. E o navio ele é uma coisa grande, gente, ele é uma coisa pesada, tá? E a gente também tem que lembrar do navio uma coisa muito importante na história, que ele era o meio de transporte, né? Era o meio, tipo assim, de você fazer vendas, tá? Era o meio de você trazer uma coisa de um país para o outro, né? Então, assim, o navio ele também fala uma questão monetária, tá? Mas vamos lá. Vamos pelas cores primeiro. O azul fala sobre coragem, tá? O mar, né? Verde azulado. Mas que não tá nem verde nem azulado, né? Aqui na câmera, mas enfim. Fala sobre proteção, serenidade, tranquilidade, regeneração e vida, tá? E essa carta aqui, no outro baralho também, deixa eu procurar para vocês aqui, só um minutinho. Olha só essa carta aqui, né, no outro baralho. Gente, não dá pra ver direito, mas tem pessoas aqui, tá? Olha que câmera horrível, né? Mas tem pessoas. E elas estão se despedindo, tá? E elas estão usando lenços vermelhos. E aqui fala realmente sobre a coragem de você enfrentar mudanças, tá? Essa carta realmente é uma questão de mudança, tá? Então, pode ser uma mudança, assim, física, uma mudança mental, uma mudança espiritual, tá? Então, eu vou falar algumas palavras-chave aqui para a gente ter um pouco de noção. Fala sobre sensibilidade, fala sobre felicidade, movimentação, mudanças lentas, tá? Essa carta é uma carta um pouco mais lenta, gente, porque assim, quando você tá em alto mar, demora, tá, gente? Demora. Pensa assim nos povos antigos, o quanto tempo que eles demoravam para chegar de um país para o outro, né? Dentro do navio. Fala sobre um futuro promissor, fala sobre lealdade, renovação e viagens estrangeiras, tá? Outra coisa que fala aqui também é sobre empreendimentos, tá? Mas aí vai depender muito da carta que tá junto. E aí, essa carta, ela literalmente fala sobre você avançar. Você precisa avançar, tá? Então, no trabalho, por exemplo, você vai ter promoções, você vai ter avanços dentro da empresa, então você vai ter inícios de projeto, às vezes você vai ter, que nem eu disse, né, gente, promoção, enfim, que eu tô ficando louca já. No relacionamento também fala sobre você ter uma movimentação, tipo assim, então você vai ter talvez a mudança de alguém, no sentido de que você vai conversar com essa pessoa, você vai falar o que você não gosta pra essa pessoa e essa pessoa talvez mude, né? Ou talvez não, né? Depende ainda, né?
mas vai ter a mudança. Então, às vezes vai ser uma mudança boa ou uma mudança ruim, né? Isso a gente tem que interpretar as cartas que estão juntos com ela, tá? E sobre a saúde, fala muito sobre você tentar assumir uma nova rotina, um novo comportamento em relação à sua saúde. Às vezes, se você é sedentário, você começar, talvez, a se movimentar mais, você comer um pouco melhor, para você ter, de fato, uma saúde boa, tá bom? E aqui eu vou falar algumas combinações, né? Por exemplo, o navio mais a casa fala sobre, talvez, uma mudança de ambiente doméstico ou familiar. Então, vamos supor aqui que você tem um irmão e esse irmão, sei lá, talvez ele saia de casa, vai fazer outra coisa da vida e você vai ter essa mudança no sentido familiar. Você também pode mudar de casa, tá? Você pode mudar de país, enfim. E também fala sobre viagens, né? Então, às vezes você vai fazer um intercâmbio, alguma coisa assim. Então, fala também sobre essa questão aí. Agora, o navio mais o sol. O navio, né? É uma nova jornada, ou viagem que te trará sucesso. Então, às vezes você. Ai, gente, vou dar o exemplo do intercâmbio também, né? Sei lá, você quer fazer um intercâmbio. E esse intercâmbio, ele fala sobre, tipo assim, você ter uma nova vida, você ter um sucesso em alguma parte, você vai aprender uma coisa nova, você vai conseguir, às vezes, arrumar um emprego lá, você vai conseguir realizar algum projeto, tá bom? E fala sobre vitórias rápidas, o navio mais o sol. Enfim, essa carta do navio, ela é uma carta positiva, tá bom? Ela é uma carta que realmente traz mudanças. Só que tem um porém nisso tudo aqui, né? Assim como o cavaleiro, é uma carta que, gente, você precisa se mexer. Gente, não adianta, tipo assim, você querer uma coisa e você não se mexer para isso, tá bom? Agora, gente, nós vamos para a carta de número 4, que é a casa, né? Então, olha só essa carta aqui, vamos analisar ela, tá? Nossa, mas não dá para analisar nada, né? Com essa câmera aqui. Enfim, essa carta, gente, ela, pra mim, né? Pra mim, na minha interpretação, ela fala realmente sobre estrutura, né? Porque o que a gente lembra da casa? Casa, gente, é um imóvel, é uma coisa que tá ali, é uma coisa que não vai sair do lugar, né? Não sai do lugar, a princípio não, né? Mas enfim, é um imóvel, é uma coisa que tá ali, que ela é estruturada ali, entende? Então, ela também fala muito, né, pra mim, sobre a questão de, tipo assim, segurança, conforto, tá? Mas, lembrando que casa, né, nem sempre é uma coisa física, tá? Às vezes pode ser realmente, assim, um abrigo para uma pessoa. Então, uma pessoa. Ai, gente, me confundi aqui, peraí, né? Mas a casa, tipo assim, gente, casa muitas vezes não é a casa da sua mãe, não é a casa do seu pai, e não é uma coisa física. Às vezes a pessoa ela busca abrigo em outras coisas. Então, às vezes a pessoa ela busca abrigo nos estudos. Às vezes a pessoa, tipo assim, ela se sente segura em tal lugar, ela se sente pertencente em outro lugar, em outras coisas, tá? Então ela fala assim sobre ser uma estrutura para a pessoa, mas não talvez uma estrutura física. Uma coisa mais que tipo assim, a pessoa se sente segura em algum lugar fazendo alguma coisa, tá? E aí, gente, mas essa carta, no geral, ela realmente, gente, significa uma estrutura, tá? Então, ela fala sobre relações duradouras, tá? Ela fala sobre a questão da família também, né? Mas às vezes o consulente, às vezes ou você, gente, não tem um laço muito forte com a família, mas pode ter um laço muito forte com um amigo, tá? Você pode ter um laço muito forte com seu namorado, namorada, e, enfim, fala sobre isso, fala sobre acolhimento, tá? E também essa carta, gente, ela é uma carta que sugere que precisa de tempo, entende? Precisa de tempo para você conseguir criar alguma coisa, você conseguir enraizar, né? Toda essa questão. Então, assim, gente, essa carta em relação ao tempo é uma coisa demorada, tá? Mas ela é uma carta muito positiva. E assim, no amor, gente, no trabalho, fala muito sobre você começar a se sentir seguro, sabe? Você entender que você está em segurança,
Você entender que você às vezes vai criar muitas raízes naquele trabalho, naquele relacionamento, tá? Mas essa carta também ela fala realmente sobre a questão de estrutura. Então, o navio mais a casa fala sobre uma mudança de casa, talvez, tá? A cegonha mais a casa também às vezes fala sobre uma coisa nova que vai acontecer dentro da sua casa, tá? Às vezes uma pessoa nova vai entrar, às vezes você vai se mudar de casa, às vezes você vai fazer tipo uma mudança dentro da casa, sabe? Uma reforma, enfim. Mas o que eu digo assim sobre essa carta é que ela é uma carta muito bonita, gente. Assim, eu gosto quando ela cai, porque ela é uma carta muito sólida, sabe? E realmente que mostra segurança. Mas ela também fala sobre a questão, né? Isso aqui a gente tem que ver também, sobre a questão da pessoa ficar muito presa dentro, sabe? Ela ser uma pessoa que ela fica muito presa àquilo, sabe? Então, ai, eu moro nessa casa, eu tenho a minha família, só que minha família me faz mal. Só que ela é minha família. Porque eu tenho raízes com isso. Eu tenho uma estrutura dentro. Você não tem uma estrutura de fato, gente. Sabe, se sua família te faz mal, às vezes você precisa sair dessa casa. Às vezes você precisa sair desse ambiente, tá bom? E, assim, gente, é uma carta positiva, tá? E realmente, assim, é uma carta que é muito essa questão de raiz, mexe muito com essa questão de família, tá? E realmente é uma carta assim, literalmente é a casa, gente. Então é um imóvel, é um lugar, tá? Enfim, eu vou falar algumas combinações aqui pra gente ter um pouco mais de noção, tá? A casa mais o trevo, né? Então, às vezes mostra um pequeno desafio, né, que você vai enfrentar com a sua família, tá? Ou dentro da sua casa. Então, assim, às vezes pode ser com alguém que tá dentro da sua casa contigo, né? Pode ser teu marido, pode ser teu filho, enfim. É, então, a gente tem que tomar cuidado, assim, para não ficar brigando com as pessoas, né? Aqui também a gente pode pegar a carta, né, da casa mais o jardim, né? Então, fala sobre eventos sociais, né? E fala sobre eventos sociais com pessoas que você gosta, não tipo assim, eu vou para uma festa que eu não conheço ninguém. Não, fala sobre eventos sociais com família, com amigos e fala sobre um ambiente acolhedor, tá bom? Agora nós vamos para a carta de número 5. Árvore. Olha a cartinha aqui, né? E, cara, essa carta aqui, ela me lembra muito a casa, tá? Vou falar pra vocês que realmente me lembra muito a casa. Em questão de raiz, sabe? Mas ela é diferente, tá? Calma aí que também não é igual não, e eu não tô bloqueando aqui não, tá? Essa carta, gente, ela tem uma ligação com as nossas emoções, com nossos afetivos, tá? E sobre quem você realmente é, tá? Sobre realmente a sua essência. E essa carta também fala muito assim, espiritual, físico e emocional, tá? Essa carta ela mexe com nossas três coisinhas, tá? E essa carta ela fala sobre equilíbrio, raízes, fala sobre nutrir relações, né? Sobre crescimento pessoal. E assim, o recado, né, dessa carta, a mensagem é: tudo que é cultivado com paciência e dedicação se fortalece e floresce no momento certo. Bonitinho, né? Bem bonitinho. E eu vou ler aqui pra vocês, porque isso aqui eu não anotei, isso aqui eu não sei, sobre, assim, a questão da carta, tá? As raízes aqui, as nossas raízes, elas representam o passado, as origens e a influência dos ancestrais. Elas mostram a importância da base, tá? O tronco, ele simboliza a força, resiliência e a capacidade de enfrentar desafios ao longo da vida. Os galhos e as folhas indicam expansão e desenvolvimento. Assim como uma árvore cresce para várias direções, essa carta sugere evolução pessoal, novas oportunidades e aprendizados ao longo da jornada. E os frutos, gente, gente, esse baralho aqui, essa carta, ela não tem frutos, tá? Ela realmente aqui não mostra frutos. Mas no outro baralho que eu tenho aqui, ela tem frutos sim. E são frutos bem grandes, tá? E fala realmente sobre a colheita desses frutos, né? O que a gente ganha fazendo as nossas coisas, né? Ó, olha só, no outro baralho aqui. Tem bastante frutos, tá?
E realmente, gente, essa carta ela fala literalmente sobre você plantar uma coisa e você colher depois, né? E tudo que você planta, você vai colher, sendo bom ou não, tá? Então, às vezes essa fruta aqui pode ser ruim, mas foi você que plantou, entende? E às vezes pode não nascer nada, mas quem plantou foi você, sabe? E, enfim, gente, essa carta também fala sobre saúde, tá? Ela fala sobre saúde. Mas eu vou falar aqui mais ou menos em geral o que ela significa, tá? Que nem eu falei, laços profundos, conexões espirituais e, assim, é uma carta de segurança também, segurança e confiança, tá? E fala, tipo assim, gente, sobre você tentar começar alguma coisa, você enraizar, sabe? Você ter um relacionamento, você realmente quer ter esse relacionamento com essa pessoa, você se abrir para você criar raízes com essa pessoa, tá? E, tipo assim, gente, tudo que você planta, você vai colher, tá? Então, se você quer um relacionamento saudável, você precisa ser uma pessoa saudável. Se você realmente quer uma árvore bonita, cheia de frutos, frutos bons, você vai ter que fazer coisas boas, né? Você vai ter que plantar coisas boas, gente. E essa carta ela é positiva, tá? Ela realmente é uma carta bem positiva. E assim, gente, a gente tem que ter paciência, tá? Pra gente colher as nossas coisinhas, tá? Gente, agora a gente vai pra carta de número 6, tá? Que são as nuvens. Gente, as nuvens, no geral, eu acho que, assim, o baralho é muito intuitivo, né? Então a gente meio que entende certas coisas, não é? A gente entende certos símbolos, a gente consegue entender. Mas a gente também tem que prestar atenção em todas as cartas que estão do lado, né? Ah, eu esqueci de fazer na árvore algumas cartinhas do lado. Depois eu vejo isso aí, tá? Mas vamos falar sobre as nuvens, gente. O que você imagina de uma carta das nuvens? O que você imagina de, tipo assim, um céu nublado? O que o céu nublado, assim, significa pra você num sentido não literal, né? No sentido mais figurado. O que significa um céu nublado? E o que isso pode, assim, ser comparado com a nossa mente, com os nossos pensamentos? O nublado, gente, ele significa que, gente, não tem nada claro, entendeu? Que, tipo assim, que tá confuso, sabe? Que tá difícil de entender. Ó, essa carta aqui no baralho, ela se chama os ventos, gente, mas gente, é as nuvens, tá? Mas é uma coisa que a gente não consegue se entender muitas vezes. Essa carta, ela fala sobre uma confusão muito grande, tá? E um desafio, tipo assim, é desafiador você tomar alguma decisão quando você tá confuso, né? Então, ela realmente fala sobre essa questão de confusão, ela fala sobre uma instabilidade emocional, tá? Realmente, assim, é uma pessoa que ela tá instável mentalmente. Porque uma pessoa confusa, ela não tá muito bem mentalmente, vamos lá, né? Tipo assim, confusa pra tudo, sabe? Pra tudo que ela vai fazer, ela tá confusa. Gente, ela não tá bem mentalmente, né? Então, tipo assim, fala sobre essa questão de mudança de humor, tá? Indecisão, mal entendido nos relacionamentos, principalmente. Cara, quando cai essa carta nos relacionamentos é complicado, porque realmente mostra alguém que tá confuso, gente. Que às vezes a pessoa tá passando por um problema de saúde também, tipo uma depressão, alguma coisa do tipo, e ela fica assim, né? Mas para você, gente, passar por essa confusão, você tem que ter paciência e abrir seus olhos, né? Então, às vezes, você vai precisar ter paciência com a pessoa que tá do seu lado, que tá confusa, porque às vezes não é que ela não gosta de você, né? Mas ela só tá, tipo assim, gente, ela, sabe, não tá passando nada na cabeça dela, ó. Sabe? Não é um sentimento. Eita, não é um sentimento ruim, mas é um sentimento, tipo assim, de nada, né? Então, às vezes, tá? Inclusive, no amor, quando cai essa carta, ou a pessoa, ela realmente tá confusa ou ela não gosta de você, porque ela não pensa em você, sabe? Mas assim, gente. Mas no geral, gente, essa carta ela fala muito sobre cautela, reflexão, tá? E você procurar de fato a resposta, né? Então, às vezes, se cai numa tiragem pra você essa carta, fala sobre você mesmo procurar uma resposta, entende?
E quando cai pro outro, realmente, gente, fala talvez às vezes sobre você tentar ajudar essa pessoa a ter mais clareza. Porque às vezes a gente que também é meio confuso com os outros, né? E mas assim, é uma fase passageira, tá? É uma fase passageira, porque assim como tem a nuvem aqui, gente, tá nublado, mas ó, tá passando, tá abrindo, entende? Tá abrindo aqui as nuvens. Por mais que aqui esteja nublado, aqui está abrindo. Isso vai passar em todos os, tipo assim, gente, em qualquer momento da nossa vida a gente passa por uma confusão. A gente passa por essa fase, sabe? E é uma carta também que fala muito sobre, convida muito você a seguir a intuição, sabe? Você tentar buscar ali sua espiritualidade, você tentar ter um momento de clareza, sabe? Você ser um pouco mais introspectivo para você entender de fato o que você está sentindo, né? Aí, gente, eu vou falar alguns, né, combos aqui, né? Por exemplo, as nuvens mais o caminho, né? Então, aponta dificuldade na tomada de decisões, né? Pô, a pessoa tem um caminho, gente, mas ela tá confusa, ela não sabe que caminho ela vai tomar, se ela vai pra esquerda, se ela vai pra direita, se ela vai pra frente, se ela vai pra trás, né? E aí, gente, é aquela coisa, você tem que tentar procurar o sentido onde você quer ir, você tem que analisar toda a situação, entender o que você realmente quer, né? Aí as nuvens mais a torre, né? Dependendo, também depende de tudo que cai no baralho, né? Mas essas duas cartas, nuvens mais torre. Fala, gente, sobre uma pessoa isolada, tá? Uma confusão, um período assim de que realmente a pessoa precisa às vezes ficar sozinha também, tá? Não é que a pessoa não precisa ficar sozinha, não, às vezes todo mundo precisa ficar sozinho, sabe? Então fala sobre essa introspecção, tá bom? Vamos para a cartinha da cobra, gente. Ui, que medo, né? A serpente. Gente, essa carta, eu acho essa cobra tão feia, cara. Eu não ligo muito assim pra cobra, tá? Gente, eu tô lendo um documento que eu fiz aqui, que eu posso disponibilizar pra vocês também, tá? Pra eu ter um pouco mais de noção, porque tem algumas coisas que eu esqueço na hora de falar, sabe? Deixa eu mostrar aqui no outro baralho também como que tá essa cobrinha no outro baralho. Ela também é bem feia, gente. Ela é bem parecida com essa cobra aí, tá? Olha só, essa aqui é verde, né? Eu sinto uma diferença nessas duas cartas, que, gente, é aquela coisa, não vai atrapalhar a sua interpretação, mas eu acho bom mostrar pra vocês e dar um contexto também. Olha só, a serpente, gente, aqui, ela tá no meio do caminho, né? Ela tá no meio do seu caminho, tá bom? Então, olha só, aqui ela não mostra que ela tá no meio do caminho, ela só mostra a serpente mesmo, no geral, né? Mas vamos lá sobre essa carta, né? Essa carta aqui, gente, é uma carta que literalmente fala para você tomar cuidado, tá? É uma carta que fala sobre você ter atenção, é, assim, você entender que nem sempre você vai estar seguro, sabe? Que às vezes a gente precisa abrir um pouco mais o nosso olho, né? Porque às vezes a gente tá tão no piloto automático que a gente não percebe, tá? Que tem alguma coisa ali errada, tá? E essa carta ela fala muito sobre traição, tá? Sobre uma questão muito complexa, sobre perigo, inveja, hipocrisia também fala, tá? Que às vezes é uma pessoa hipócrita que tá no meio do seu caminho, né? Mas essa carta também fala, né? No geral, assim, não é a carta que fala, né? Mas é o símbolo da serpente, que é renovação de vida, tá? Porque a gente consegue trocar de pele, né? E conseguimos superar as dificuldades, né? Mas assim, essa carta no baralho, pra mim, o maior significado é a questão de cuidado, tá? Você tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu lado, você tomar cuidado com alguma situação que é perigo, tá? Porque, gente, a cobra aqui, ó, ela tá louquinha pra te morder, né? Aqui ela também, ó, tá mostrando a linguinha dela, mas ela quer te morder, né? Ela tá com o rabinho levantado aqui, ela tá nervosa, né? Pra mim, é uma carta muito assim de você tomar cuidado com as coisas do caminho, tá? E ela também é uma carta meio sexual, tá? Então ela fala assim sobre a busca de sexo mesmo, tá? Então, por exemplo, às vezes vai cair numa tiragem amorosa,
a serpente, mas nem sempre significa traição, tá? Às vezes significa uma questão de sexo, tá? Principalmente assim, se você quer estar ficando com uma pessoa, às vezes mostra que essa pessoa, ela só quer um envolvimento sexual com você e ponto, acabou. Tchau, obrigado, entendeu? Mas é aquela coisa, gente. Realmente essa carta, cara, pra mim mesmo, fala muito sobre manipulação, tá? Fala muito assim sobre, ai, gente, desafio, tá? Fala sobre traição e tipo, as pessoas aqui falam, né, sobre a questão de, ser uma carta destrutiva, mas ao mesmo tempo uma carta curativa, né? Mas tipo assim, gente, eu não quero me curar através de alguém dando bote em mim, entendeu? Eu não quero que alguém me dê o bote, entende? Então, pra mim, essa carta realmente, pra mim, ela só fala mais na questão negativa, beleza? Eu entendo que tem a questão de você enfrentar desafio e tal, sim, realmente. Mas ela não é uma carta que, tipo assim, tu vai olhar pra tua consulente e falar, nossa, mas realmente você vai passar por isso e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, gente. A cobra vai te picar, sabe? Ai, enfim, gente, essa é a minha visão dessa carta, tá? Por mais que eu entenda que, tipo assim, às vezes a gente vai passar por situações que a gente precisa passar, sabe? Que vai ter alguém realmente ali que vai te trair, uma amizade ou algum colega de trabalho, e você vai superar isso, porque a gente supera tudo, tá? A gente realmente supera tudo. Mas é uma carta realmente de, assim, presta atenção em quem está ao teu lado, a situação que você se encontra, porque às vezes é uma situação que não tem nada a ver exatamente com alguém, mas é uma situação que não é favorável para você, tá? Uma situação perigosa, tá? Então, gente, toma cuidado, tá? E assim, eu vou falar um pouco mais sobre essa carta, porque ela é um pouco, na minha opinião, ela é uma carta um pouco complexa, tá? Então, no amor, ela indica relações intensas, tá? Sedução, ela é uma carta bem sedutora também, ciúmes e também a triangulação, né? Então, a traição no caso, né? E você tem que tomar cuidado, né? Então, assim, gente, quando cai realmente a carta ali no contexto amoroso, pode nem ser sempre uma traição, pode ser ali uma pessoa muito manipuladora, sabe? E no trabalho, gente, tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Porque mostra um ambiente muito competitivo, um ambiente com intriga, tá? Então você tem que tomar cuidado com as decisões que você vai tomar. Na saúde também é uma questão, gente, de você também tomar cuidado, tá? Mas aqui mostra, né, tipo, como ela é uma carta que realmente tem essa questão de cura, de regeneração na saúde, que é um processo lento, mas você vai conseguir talvez se curar, tá bom? E assim, gente, na espiritualidade é uma questão de você tentar lidar, sabe? Você tentar lidar, você começar a ser mais presente nessa questão de espiritualidade, tentar lidar com as coisas antigas. Então, quebrar aquele ciclo, às vezes, de mentira, de traição, porque às vezes a gente é uma pessoa mentirosa, traidora, manipuladora, e a gente precisa quebrar esse ciclo, não é? Enfim, gente. Vamos para a carta do caixão. Ai, que medo, né? Ai, ai, ai. Carta da morte, meu Deus. Gente, eu gosto dessa carta. Olha como ela é bonita. Sabe? Olha só como esse enterro ele é bonito, né? Ele não é uma coisa assim, pavorosa, assombrosa ou algo do tipo. Não, gente. Olha só, várias flores do lado. Parece assim, pra mim, gente, é uma coisa bonita, né? Mas vamos entender melhor essa carta. Deixa eu pegar aqui também no outro baralho. Olha só, também é uma carta bonita, gente. E olha só o que tem nessa carta. Ela tem o sol aqui. Ela tem as flores, tá? Não é uma carta feia, gente. O caixão, ele é branco, tá? Esse caixão aqui também é branco. Meio roxo também, mas pra mim ele é branco, assim. Esse roxo é mais a questão de iluminação pra mim, mas enfim. Mas lembra que o branco, ele remete paz, gente. Ele remete, assim, uma coisa tranquila, tá? E a morte, né, o caixão, ele fala sobre renovação.
gente, ele fala sobre um encerramento de ciclo, né? Às vezes, gente, pode ser uma coisa material, por exemplo. Material, assim, no sentido de, eu vou vender uma casa, né? Eu vou sair desse emprego, né? Ou às vezes pode ser uma questão de comportamento, né? Eu sou, gente, viciado, eu sou alcoólatra, né? Mas aí mostra a questão que você talvez termine esse ciclo, você comece a se cuidar, tá bom? E fala sobre uma questão de necessidade de você se transformar, tá? Às vezes não é de fato que acabou, mas é que vai acabar alguma coisa, tá? E mostra ali que às vezes a gente precisa deixar para trás, sabe? Alguns vícios, tá? Algumas situações que não fazem a gente bem, tá? E fala realmente sobre você renascer, gente, sobre você recomeçar, você ter essa chance de recomeço. Porque todo mundo tem a chance de recomeçar, sabe? A gente, tipo assim, gente, nós temos as nossas escolhas, sabe? A gente escolhe quem a gente quer ser, quem a gente pode ser, tá? Então, é uma coisa muito bonita essa carta, tá? Eu tô falando tá umas 500 vezes já, perdão. Mas é uma questão realmente, gente, muito bonita, que fala sobre recomeço. Que fala sobre a gente aceitar também as transformações. Entender que, tipo assim, gente, a gente precisa encerrar ciclos para começar outros. Porque às vezes a gente tá muito apegado a uma questão que nem faz mais a gente bem. Sabe? Uma questão que não faz nem mais sentido na nossa vida. Só que a gente tá tão apegado àquilo que a gente não percebe que a gente precisa de uma transformação. A gente precisa de algo bom acontecendo na nossa vida. Então, gente, eu não tiro, por exemplo, eu não gosto de tirar muito essa carta, né, e cair em uma questão de saúde e tal, porque eu tenho um pouco de receio, sabe? Às vezes a pessoa tá muito doente, né? E aí vem essa carta, cara, é meio difícil assim, sabe? Você prever que essa pessoa vai ficar bem, se essa pessoa vai falecer. Então, eu, por exemplo, eu não gosto muito de tirar sobre saúde. Às vezes, eu falei em algumas outras cartas a relação das cartas com a saúde, só que eu não gosto de tirar sobre saúde porque eu fico com um pouco de medo, sabe? Porque apesar dessa carta mostrar que a gente pode renovar, ela também é o fim de algo, sabe? Então, por exemplo, eu realmente prefiro não tirar sobre saúde, tá? Se você gosta de tirar sobre saúde, você vai ter que interpretar muito bem quando cair essa carta aqui, tá? Porque às vezes a pessoa realmente está muito doente. Mas vamos falar aqui, né, sobre relacionamentos, né? É o fim do ciclo, né? Às vezes pode ser uma questão de um término ou, gente, alguma coisa que, tipo assim, a pessoa tá fazendo que você não tá gostando e acabou aquele ciclo de coisas ruins, sabe? Ou às vezes, sei lá, gente, a pessoa tá te tratando muito mal, mas aí acontece que você conversa com ela, você fala, olha, eu não tô gostando disso, disso, daquilo, e a pessoa de fato muda, sabe? E começa de fato um amor muito melhor do que estava antes, tá? E outra coisa no trabalho, gente, a necessidade de finalizar uma etapa, tá? Uma coisa assim que já não faz mais sentido na sua vida. Porque antes também da gente finalizar as coisas, né? Sai a carta do caixão, eu quero terminar tudo então. Não, você tem que ver o que faz sentido na sua vida e o que não faz, né? Porque nós que decidimos o que faz sentido e o que não faz, não é o tarô também, né? Então, também fala, a questão do trabalho fala sobre mudanças, tá? Então, a possibilidade de um recomeço e também para você abrir, às vezes, para novas oportunidades, tá bom? Você abrir o seu leque para novas oportunidades. E espiritualmente, o caixão ele fala realmente sobre você renascer, né? Então, às vezes a pessoa abriu ali o terceiro olho dela, tá renascendo, gente. Sabe? Fala que tá indo, né? Que ela vai conseguir ter essa elevação espiritual, sabe? Ou que ela necessita daquilo, né? Mas agora vamos para os aspectos negativos dessa carta, né? Que fala da sensação de perda, né? Porque dói, gente, dói a gente encerrar um ciclo. A gente tem muito medo também, né? Então, essas cartas ela fala sobre medo, sobre perca, pessimismo e a resistência, né? Mas eu digo para vocês que quando cai essa carta é porque realmente, gente, a gente precisa desapegar de algumas coisas, sabe? Que a vida não é só sofrimento, que a vida não é só aquilo que a gente imagina que a vida não é só um relacionamento, tá? Que a vida não é só um trabalho. Cara, minha mãe, ela se demitiu depois de 25 anos trabalhando no mesmo lugar, né? E foi muito difícil, assim. Mas eu vejo que minha mãe tá muito melhor,
sabe? Demorou muito pra ela tomar essa decisão. Mas quando ela tomou, tipo assim, eu conheci outra pessoa, tá? Uma pessoa muito mais querida, uma pessoa assim, muito mais amável. E ela teve que ter muita coragem pra fazer isso, sabe? Ela teve muita resistência por anos, mas ela conseguiu se desapegar daquilo que não fazia ela bem. Bom, gente, agora vamos para o buquê, tá? O buquê, eu quero procurar ele aqui porque ele é bem bonitinho nessas cartinhas aqui. Não que esse ele não seja, gente, eu acho ele bonito também, só que esse aqui é mais colorido aqui. Olha, o ramalhete. Gente, eu não sei por que ramalhete. Eu nem cheguei a pesquisar isso. Isso é uma coisa, tipo assim, em português de Portugal? Deixa eu ver aqui. Ah, não, é só realmente um buquê mesmo. É o arranjo de flores. Nossa, não sabia disso. Enfim, tá. Olha que carta bonita, gente. Olha que carta colorida. Olha só. Essa aqui não é tão colorida, né? Mas ela é bonita do mesmo jeito, gente. Gente, essa carta ela fala sobre felicidade, tá? Ela fala sobre surpresas agradáveis. Ela fala sobre, gente, florescimento, né? Gente, você. Então, assim, florescer novas amizades, florescer espiritualmente, florescer no amor, tá? Florescimento é literalmente crescimento de uma coisa bonita, sabe? Né? E também fala sobre muitas realizações, tá? Fala sobre bem-estar, gente, bem-estar em questão de saúde, bem-estar emocional, né? Fala sobre equilíbrio e orientação. Então, gente, é uma carta muito bonita, muito, muito bonita. Essa carta, assim, eu gosto de tirar ela porque eu acho que, assim, é uma carta muito positiva, sabe? É realmente, assim, uma carta que é linda, tá? Mas ela fala muito realmente sobre emocional, tá? Ela, assim, a gente tem que lembrar de algumas palavras-chave, tá? Ah, emocional bom, ok. Felicidade, ok, né? Então gente, eu vou dar um exemplo aqui de umas coisas negativas dela, né? O buquê mais as nuvens, né? Fala sobre, às vezes, um equilíbrio emocional meio abalado, né? Que a pessoa tá muito confusa, né? O buquê mais o caixão, que é uma felicidade passageira, tá? Porque a felicidade vai acabar. O buquê mais os ratos, né? Que são surpresas desagradáveis, né? Assim, não são coisas horríveis, não são coisas duradouras, porque o ratinho ele é pequeno, sabe? Ele não é uma coisa também super grande, não é um problema super grande, e o buquê, ele é maior que o rato, no sentido de que a felicidade é maior que a tristeza, tá bom? Mas, gente, assim, em questão amoroso, fala muito sobre realização, tá? Às vezes fala sobre uma aliança, tá? A gente tem que ser pé no chão, gente. Realmente, a gente tem que ser pé no chão em questão do amoroso, porque ai, cai, nossa, cai as flores, cai isso aqui, nossa, eu tô muito feliz, meu Deus do céu, uma coisa muito linda. Mas, gente, a gente tem que ser pé no chão também, porque, gente, a gente não pode também ser feliz só dependendo do outro, né? E aí, gente, no trabalho, fala sobre realização, tá? Realmente fala sobre você confiar em você mesmo, sobre as coisas fluírem ao seu favor, tá? E aí, gente, eu anotei uma coisa aqui, né, que eu não gosto muito, que nem eu disse, gente, eu não gosto muito de falar sobre, né? Que aqui fala que na saúde pode ser ligado a alguma questão nervosa, a reumatismo, tá? Que é o momento de você relaxar. Só que assim, gente, eu não gosto de falar sobre saúde, tá? Tanto que eu não falei muito sobre porque, tipo, sabe, gente, é uma coisa muito delicada, tá? É uma coisa que eu não tenho peito pra falar, entendeu? Eu não tenho peito e eu não tenho estudo suficiente pra falar sobre saúde, porque é uma coisa muito séria você mexer com a saúde de alguém, né? Mas enfim. Gente, então, é uma carta sobre você falar de desfrutar as alegrias, tá? Desfrute as alegrias que a vida te dá, que estão ao seu caminho. E assim, gente, é realmente uma carta que ela ameniza muito, tá? As questões negativas, tá? Porque é uma carta tão bonita, uma felicidade tão genuína, tão grande, que ela vai amenizar as coisas ruins. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado.
Eu sei que assim, eu fico falando, eu não tenho um roteiro, tá? Eu anoto as coisas aqui, eu vou falando o que vem à telha, tá? Então, se você gostou, deixa um like, se inscreva aqui. Eu vou continuar fazendo os vídeos, sabe, gente? Eu vou editar agora esse vídeo, porque eu fico me enrolando, e aí eu fico, tipo assim, 1 minuto em silêncio pensando em alguma coisa, e depois eu fico 3 minutos falando coisa nada com nada, tá? Porque eu sou meio louca. Mas deixa nos comentários aí sobre algumas questões das cartas, alguma coisa que faltou, alguma coisa que talvez não faça muito sentido, pra gente compartilhar nosso estudo também, tá? Então, até o próximo vídeo, meus amores.